Testamento. Se você está vendo alguém aí que está sem a Bíblia nesse momento, você pode compartilhar com ele do texto no qual nós leremos o Evangelho de Marcos, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 1. Coloquei aqui essa imagem aqui no quadro, na tela. O Lucas poderia explicar aqui melhor todos os detalhes, o nosso pintor aqui da igreja. Mas eu estava meditando nessa imagem durante essa semana, e ela diz um pouquinho daquilo que a gente vai meditar, daquilo que a gente vai refletir. O autor que fez tentou destacar aí Jesus no barco e as pessoas ali ouvindo diante daquilo que ele estava ensinando, e vai ser um pouquinho disso que nós vamos meditar. Vamos ler a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz o seguinte: de novo Jesus começou a ensinar à beira-mar, e aglomerou-se perto dele tão grande multidão que ele teve de entrar e sentar no barco que estava no mar, e todo o povo ficou em terra à beira-mar. Ele lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas e dizia-lhes: ouvi, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em um solo pedregoso, talvez aí na sua Bíblia diga rochoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol, este a queimou, e como ela não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais, crescendo, sufocaram-a, e ela não deu fruto. Verso 8. Mas outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram fruto, e um grão produziu outros 30, outros 60 e outros 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que estavam ao seu redor e os 12 perguntaram-lhe acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas tudo se diz por meio de parábola aos de fora, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Disse-lhes ainda: não compreendeis essa parábola? Como entendereis todas as outras? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra nele semeada. Do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas, como não têm raiz em si mesmos, duram pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, logo tropeçam. Outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos. Esses são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os outros, que recebem a semente em terra boa, são os que ouvem a palavra, acolhem-a e dão fruto. Alguns 30 por um, outros 60 por um e outros 100 por um. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós precisamos muito do Senhor nesse momento. E ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar a refletirmos na Tua Palavra. Nos ajuda, Deus, a entender a Tua Palavra. Que cada um de nós aqui, Pai, nessa noite,
possamos ouvir a Tua voz atentamente, possamos entender e compreender, talvez, situações em nosso coração que ainda precisam da cruz, que precisam de transformação. Ó Deus, que aquele que nos visitam nessa noite sintam o poder do Teu Santo Espírito, Deus, trabalhar em seus corações, a fim de que eles também possam entender e compreender os mistérios do Senhor, o Evangelho do Reino, e que eles possam sair daqui dizendo sim para Jesus, dizendo sim para as verdades do Eterno. Ó Pai, me usa, Deus. Eu clamo isso, Pai, também pedindo perdão dos meus pecados e orando e clamando também que eu não roube, Pai, a Tua imagem, mas que o Teu nome seja glorificado e exaltado para a glória do Teu próprio nome. E é no nome de Jesus que eu oro e clamo. Amém. Amém. Muito bem. Jesus então está, assim como vocês podem olhar aqui para essa imagem, diante de uma multidão. Mas quando a gente olha para o texto, é interessante que Marcos e Mateus vão usar uma palavrinha muito importante, chamada do grego, chamado polos, que dá a ideia de um aumentativo. Quando a gente pensa em multidão, a gente já pensa no quê? Muita gente, né? Mas é interessante que o texto vai dizer que existia uma grande multidão. Muita gente estava perto do Mestre Jesus. Jesus, nesse exato momento, ele tem muita popularidade. Hoje a gente teve o jogo da seleção, né? A gente olha aqueles ícones, cada um deles, quando ele sai na rua, rapidamente tem alguém por perto, querendo um autógrafo, querendo conversar, querendo tirar uma foto. Jesus está mais ou menos nessa mesma situação. Ele está conhecido. Muita gente viu os seus milagres, muita gente viu o seu poder, e as pessoas querem ouvir o Mestre. E é interessante que nessa atual situação tem tanta gente perto de Jesus que ele precisa subir no barco, e aqui essa palavra também é importante a gente considerar, porque essa palavra literalmente é um navio. Então possivelmente não era um botezinho ali com os seus remos, era um navio grande, um navio de pesca, atracado ali na praia. Jesus sobe nesse navio e ele começa a anunciar, a proclamar. Ouvimos no domingo passado sobre isso, o chamado dos discípulos, dos 12, a autoridade que eles tinham e a mensagem de proclamação que eles tinham como responsabilidade. E Jesus agora está com os 12, está com uma multidão, e ele precisa então anunciar, ensinar as grandes multidões que estão à sua volta. E eu estava pensando, imaginando, você já pensou num culto na praia? Eu sempre vejo às vezes batismo, sabe, na praia, esses momentos bem solenes, casamentos, Aqui a gente está vendo um culto na praia. Eu gosto muito de mar, de ficar contemplando o mar. Sei que muitos aqui gostam também. Imagina você ali na praia, sentado, e um mestre de frente para você, o autor de toda a criação que está ali em volta dele e atrás dele, ouvindo as mensagens, a poderosa mensagem do Mestre Jesus. Mas aqui com uma peculiaridade um tanto quanto estranha agora, desde o capítulo 1 até o capítulo 3, nós não encontramos Jesus fazendo uso de parábolas. E o que é uma parábola? O próprio texto diz sobre isso, versículo 2: Ele lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas.
Jesus não tinha feito até o presente momento o uso de parábolas, e agora ele vai fazer uso. E quando a gente pensa em parábolas, parábolas são ilustrações que ensinam verdades por comparações. Às vezes se usa histórias, metáforas, analogias, provérbios. E Jesus aqui ele vai contar o quê? Uma história. No ambiente judaico era muito comum o uso de parábolas. Os rabinos usavam as parábolas para ensinar os seus discípulos. Era muito comum ali para o judeu o uso da parábola e ouvir parábolas, né? Wilsberg, ele afirma que uma parábola começa inocentemente com uma imagem que prende a nossa atenção e desperta o nosso interesse. Mas, enquanto estudamos a imagem, ela se torna um espelho, que de repente nós nos vemos nesse espelho. Se continuarmos a olhar pela fé, o espelho se torna uma janela através da qual Deus e sua verdade nós conseguimos contemplar. E rapidamente Deus está nos ensinando. E é isso que Jesus está fazendo nesse exato momento. E quando nós olhamos então ali para o versículo 3, a minha versão diz ouvi, a sua talvez diga ouçam. Jesus aqui, ele faz uso de um verbo no grego chamado akú. Ele está falando isso no imperativo, mas chamando a atenção. Olha, se liguem, prestem atenção, porque o que eu vou contar para vocês agora é muito importante. Era como se nós estivéssemos sentados na escola e a nossa professora chegasse para contar uma história e nos dissesse: era uma vez. Quando eu ouvia era uma vez, a gente rapidamente, poxa, vai vir alguma coisa aí, vamos ficar ligados. Ou como também a gente pode comparar com um cruzamento de um trem. Já passou por um cruzamento de um trem? Quando você está passando no cruzamento de um trem, você rapidamente vê uma placa, né? Cuidado, né? Um cruzamento. E de repente nessa placa tem 3 palavras importantes. A primeira delas é o quê? Pare. A segunda, olhe. E a terceira, o quê? Escute, ouça. Mais ou menos isso que Jesus está fazendo nesse momento. Pare, olhe e ouça. Ouça o que eu vou contar. Jesus então, ele começa a contar aqui no versículo 3 uma parábola conhecida também como a parábola do semeador. Um homem saiu a semear. E esse homem que saiu a semear, ele encontra 4 tipos de solos. Você já plantou alguma coisa? Aqueles que aí já tiveram a oportunidade de plantar, sabem o quão importante é o preparo da terra para o plantio. Quando eu morei em Jaguariúna, a igreja a princípio ficava localizada numa chácara. E quando eu cheguei lá, tinha uma horta abandonada. E eu pensei comigo, nossa, seria tão bacana se a gente tivesse uma horta aqui, um lugar tão feinho, né? E um dia eu chamei os adolescentes lá da igreja, a gente pegou aquela horta e a gente limpou ela, né? Aí eu chamei um senhorzinho chamado o irmão Francisco, né? Ele é especialista lá na área, né, da agronomia. A gente levou ele para lá, ele preparou a terra, né, e a gente foi lá e começou a plantar, né, alface, rúcula. A horta ficou tão bonita que, não é para me gabar não, mas passava a gente na rua, pulava lá e levava as minhas alfaces embora, né? Tinha dia que eu chegava lá e não tinha nada, né? Mas eu pensava, eu não estou alimentando alguém, né? Mas era bacana que a gente passava um tempo com os adolescentes ali, né?
conversando, às vezes a gente ia lá na agropecuária, né? Vendia algumas mudinhas e a gente comprava algumas mudinhas, a gente tinha aquele tempo ali, e a gente sempre estava preparando a terra. E para o judeu, a imagem agrícola, ela era uma imagem também muito comum. Por quê? Porque naquela região, naquela época, se produzia muito. Não só se produzia, como também Deus havia estabelecido uma festa para celebrar a colheita. Ou seja, existia uma festa dos judeus para celebrar tudo aquilo que eles colhiam. E não só isso, uma parte da colheita devia ser ofertada ao Senhor. O livro de Êxodo nos fala sobre isso. Então era muito comum. Então, o semeador, né, ele pegava ali o arado, ele ia ali para o seu local, colocava o arado e passava o arado ali na terra. E nessa terra havia, né, muitas vezes espinhos, ervas daninhas, abrolhos, né? Aqui talvez o Dirceu poderia falar melhor o que é cada uma dessas coisinhas aí, né? Os abrolhos têm a tendência aí de maltratar muito, né? A produção, né? Eles geram fungos, coisas aí que maltratam a terra e que atrapalham o crescimento. Então ali o arado passava, né, na terra, e depois de tudo pronto, do arado ter passado, então o semeador chegava com as sementes numa mochila, né? E ele então metia a mão ali na mochila e ele ia fazendo o quê? Jogando as sementes, né? Abundantemente, como a gente vê no texto. E essas sementes então caíam naquele solo. E quando a gente está olhando e pensando aqui nos solos, a gente consegue observar algumas peculiaridades dos solos. A primeira delas, o versículo 4, acompanhem comigo. Algumas sementes caíram em que lugar? Na beira do caminho. Então, o semeador, enquanto ele lançava as sementes, algumas caíam ali no caminho no qual ele estava passando, né? E é interessante que essas sementes, o que aconteceram? Vieram as aves e as comeram. O texto de Lucas, capítulo 8, e o versículo 5, diz que não somente as aves comeram, mas também que algumas pessoas passaram por ali e pisaram nessas sementes. Então esse é o primeiro solo. O segundo solo nós encontramos o versos 5 e 6. Olha só o que diz o segundo solo. A semente caiu em um solo rochoso. O arado passava, mas muitas vezes não se podia ver o que estava debaixo da terra. Às vezes existia um solo rochoso, às vezes uma pedra, né? Às vezes um local onde tinha várias pedras. E isso, como podemos observar ali no texto, atrapalhou também o crescimento. Olha o que diz ali. Versículo 5. Onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Olha que interessante o verso 6. Quando saiu o sol, este a queimou, e como ela não tinha raiz, secou. O texto de Lucas também, já o versículo 6, vai dizer que não havia umidade na terra. Como era um solo rochoso, não havia umidade, não passava água, ali naquela superfície onde a terra então estava juntamente com a semente. Mas olha o versículo 7, nós encontramos o terceiro solo. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais crescendo sufocaram-na e ela não deu fruto. Lembra, o arado passa, mas muitas vezes existiam o quê? Em alguns lugares espinhos, os abrolhos, as ervas daninhas. E o que aconteceu foi que os espinhos, as ervas cresceram junto com essa semente e sufocaram. E essa semente então não deu fruto
algum. Nós olhamos o quarto solo, mas outras sementes caíram agora numa terra boa. E essa terra então brotou, cresceu e deu fruto. Um grão produziu outros 30, outros 60 e outro 100. E Jesus termina a história no versículo 9, fazendo uso da mesma palavra que ele usou no versículo 3. Ouçam, prestem atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus termina então ali essa parábola. E rapidamente no versículo 10, olha só o que a palavra de Deus diz. Quando ficou só, os que estavam ao seu redor e os 12 perguntaram-lhe acerca das parábolas. O que está acontecendo aqui nesse exato momento? É que as pessoas não entenderam o que Jesus acabou de dizer, ele acabou de contar. Os 12 estavam com ele. Algumas pessoas estavam em volta dele, não entenderam o que Jesus havia dito. E olha só o que ele diz no versículo 11 e 12. E esse versículo, ele diz uma palavra dura, uma palavra pesada, né? Diz o seguinte: ele lhes disse: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas tudo se diz por meio de parábola aos de fora, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Você sabe, como assim? Jesus não é o libertador, Jesus não é o salvador, Jesus não é o homem, o filho de Deus, que assim como o capítulo 1 diz que ele veio ao mundo, como homem, como servo perfeito, como temos meditado, para nos salvar, como ele diz uma mensagem agora que é para que as pessoas de fato não entendam, não compreendam, e para que não haja salvação e perdão. Como assim? Esse negócio está estranho. O que a gente consegue pensar e observar é que Jesus aqui ele está fazendo uma citação de um texto lá de Isaías. Nós vamos ler esse texto para que a gente possa assim compreendê-lo melhor. Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10. Livro de Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 9 e 10. Isaías 6, 9 e 10, a palavra de Deus diz assim: ele então disse: vai e diz a este povo, ouvindo, ouvireis, e nunca entendereis, e vendo, vereis, e jamais percebereis. Torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos, e os seus olhos cegos, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, e não se converta, e nem seja curado. O Senhor Jesus faz citação desse texto de Isaías 6, 8, 9 e 10. Por que Jesus está fazendo uso dessa palavra? A mesma palavra de Isaías, a mesma palavra que Deus disse a Isaías. O profeta Isaías, ele foi um profeta chamado para pregar a nação de Israel. E esse profeta iria pregar, e acreditem, como o texto está dizendo, ninguém iria se arrepender. Ninguém iria se converter. Ou seja, a palavra do profeta, a mensagem,
seria uma mensagem de juízo, de confrontação pelo pecado, mas ninguém se arrependeria. Tanto que, anos depois, o reino do norte e o reino do sul de Israel foi invadido, e eles foram levados cativos por outras nações, e eles não se arrependeram. Não se arrependeram. O que está acontecendo nesse exato momento é que Jesus está fazendo a mesma coisa que o profeta. Multidão em volta de Jesus. Saduceus, fariseus, homens contrários a Jesus. A multidão só queria o que de Jesus? Milagre, pão, comida. Mas não queriam o Deus do pão. Não queriam o Deus que cura. Não queriam o Deus que salva. Os fariseus tentando constantemente fazer o quê? Destruir o ministério do Senhor Jesus Cristo. Sempre afrontando o Messias, sempre tentando que ele caísse em algum pecado, para que ele fosse então ali desaprovado diante dos discípulos e diante da multidão. As pessoas de fato não queriam Deus. As pessoas de fato não queriam o reino de Deus. Só queriam as bênçãos de Deus. Mas o Deus da bênção estava longe do coração deles. O que a gente consegue constatar é que o reino de Deus e sua presença nesse mundo e a maneira como ele funciona, o mundo não vê. Nós, remidos pela graça de Deus, filhos de Deus, vivemos coisas que as pessoas muitas vezes que estão ao nosso redor, que não entendem o reino de Deus, não compreendem. Porque o reino de Deus muitas vezes está oculto aos olhos dela. O mundo não vê a ação de Deus nesse mundo. Portanto, Deus tem que revelar o mistério, o segredo do reino de Deus àqueles que são seus, ou seja, aos seus eleitos, aos seus escolhidos. Deus não revela o mistério a todo mundo, mas ao seu povo, a quem Ele deseja restaurar. O que a gente consegue observar então nesse exato momento é que as parábolas elas têm dois objetivos: esclarecer o mistério de Deus para aqueles que são verdadeiros discípulos, ou seja, somente os discípulos de Cristo iriam compreender a mensagem que a princípio era oculta, a mensagem do reino de Deus, e a multidão. Jesus está falando aqui sobre a multidão que só queria o pão, homens e mulheres que só queriam milagres, o Deus do milagre, os homens incrédulos que queriam afrontar Jesus, vamos dizer, literalmente queimar o ministério de Jesus, não entenderiam. Olhamos os versículos anteriores, Jesus é acusado do quê? De que seus milagres era parte com o demônio. É chamado até mesmo de Beelzebu. Ele é acusado. E essa mensagem não era uma mensagem que essas pessoas iriam entender. E por isso, ele a partir de agora, a quem? Aos discípulos, aos escolhidos, aos eleitos, aqueles que seriam alcançados pelo Evangelho da Graça. Porém, a segunda coisa importante é que essa mensagem seria uma mensagem de juízo. Porque a nação rejeitou o seu rei. A nação rejeitou Jesus Cristo. A nação rejeitou o Filho de Deus. E por isso, as mensagens seriam por meio de parábolas, para que eles não entendessem e para que o juízo de Deus estivesse sobre eles. Por isso, é importante a gente pensar e considerar que muitos incrédulos também
nos nossos dias afirmam coisas falsas sobre Deus, como também alguns incrédulos tentam achar Deus ou querendo somente Deus por aquilo que Ele possa dar. Talvez você veio aqui nessa noite tentando encontrar as bênçãos de Deus, talvez a cura, talvez um milagre. Eu queria te desafiar, você nesse exato momento, a partir de agora, a pensar no Deus que quer ter um relacionamento contigo, um Deus que quer ter intimidade com você, um Deus que quer ter profundidade contigo no relacionamento. Deus tem o poder de curar, sim. Deus tem o poder de dar coisas, sim. Deus tem o poder de abençoar, sim. Mas a primeira coisa que Deus quer de nós, e ter comigo, com você, é um relacionamento íntimo com Ele. Não despreze a mensagem do reino que vai chegar ao seu coração nessa noite. Não despreze a mensagem de salvação, porque o servo perfeito quer ter uma intimidade contigo, profundidade com você nessa noite. Quando olhamos para o versículo 13, voltemos os nossos olhos novamente então para o Evangelho de Marcos. Se você aí não voltou as páginas novamente, versículo 13, Jesus disse-lhes ainda: não compreende ou não compreendeis essa parábola? Como entendereis todas as outras? Jesus está dizendo que essa palavra, ou que essa parábola, ela é a chave para que as pessoas entendessem todas as outras parábolas que seriam anunciadas e contadas. Para aqueles que são amantes aí dos videogames, né? Eu agora não tenho videogame, mas quando eu tinha, né? Os nossos joguinhos aí de fase, né? De passar de uma fase para outra, às vezes existiam aqueles mistérios, né? Que a gente tem que desvendar para que a gente consiga caminhar. Porque se a gente não desvenda aquele mistério, a gente não consegue caminhar no quê? No jogo, né? Então, às vezes tem uma porta lá escondida no meio do nada, e se você não consegue descobrir, você não avança na fase, né? Ou às vezes tem alguma chave, né? Alguma coisa escondida, né? É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Olha, se você não entender essa parábola agora, você não vai conseguir entender tudo aquilo que virá posteriormente. E por isso Jesus, ele vai fazer o que a partir de agora? Explicar a parábola. E acompanhe comigo então essa segunda parte, então, da parábola do semeador, a partir do versículo 14. O semeador semeia a palavra. Quem é o semeador? O semeador é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, desde o início da sua vinda a este mundo, Ele estava fazendo o quê? Semeando a palavra. E que palavra é essa? Voltem algumas páginas para o capítulo 1 e o versículo 15. Que palavra é essa que Jesus está dizendo, anunciando, proclamando? Versículo 15 diz: e dizendo, completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem do quê? Lançada pelo semeador, que é quem? Que é o Senhor Jesus Cristo. A mensagem do reino sendo anunciada, uma mensagem de arrependimento. Creia no Evangelho. Creia no Evangelho. Essa mensagem do reino, ela é muito importante para nós hoje, porque essa mensagem, ela é única, ela é singular. E quão importante é nós lembrarmos
que essa palavra foi dada também aos apóstolos, mas também foi dada a mim e a você. Nós também hoje podemos fazer o quê? Semear a palavra do reino. Arrependa-se, creio no Evangelho. Só que o que temos visto é que tantas sementes falsas estão sendo plantadas. Tantas sementes falsas estão sendo jogadas na nossa cidade. Tantas sementes falsas estão no coração do camarada lá no teu trabalho. Tantas sementes falsas estão no teu amigo, que está do lado da tua carteira lá na faculdade, do teu cursinho. E você tem o quê? A semente genuína, a semente verdadeira, que pode ser lançada. Aonde? E agora a gente vai entender o que são o quê? Os 4 solos, que é o quê? Os corações. Onde as pessoas precisam receber o quê? A mensagem. E olha só o versículo 15. Os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra neles semeada. Esse é o primeiro coração. São homens e mulheres, pessoas nas quais ouvem a palavra, mas de repente, Satanás vem e tira a palavra neles semeada. Lembra da parábola do Cristo? Enquanto ele estava contando, que os passarinhos vieram e levaram as sementes. Ou como Lucas diz, algumas foram pisadas. E assim não conseguiram o quê? Se desenvolver. E aqui Jesus está dizendo, isso significa o quê? O diabo que toma a palavra do coração das pessoas. Aqui nós podemos entender porque muita gente que estava ao lado de Cristo não se converteu. Porque o diabo tomava a palavra dele. Aqui entendemos porque tanta gente entra e sai dessa igreja, que às vezes nós convidamos, que às vezes ouvem as verdades do Evangelho e que não se convertem, porque o diabo vem e toma a palavra dos seus corações, arranca a palavra dos seus corações. E essa palavra arrancada é como se você saísse desse local com a sua esposa, ouvindo a palavra de Deus, louvor ao Senhor, e de repente vocês estão ali no carro, decidindo o que vão comer, não querem chegar em casa ali com a barriga vazia, e estão ali decidindo, e de repente o ego de um sobe porque quer ir num lugar que o outro não quer, e de repente que vira uma discussão, e de repente que não vai em lugar nenhum, e que de repente começa a iniciar a semana brigado, porque não decidiram bem onde iriam comer. E de repente, astutamente, Satanás rouba a sua palavra do domingo. Você vai para casa, não reflete no que ouviu. Não continua ruminando na mente a palavra. E de repente ela some. Ou talvez você é aquele camarada que ouve a palavra e de repente vai sair daqui, de repente toca o telefone e você já olha no celular e olha o nome do camarada que está te ligando e você sabe, cara, esse cara aqui não está sendo um bom amigo na minha vida, um bom camarada que eu acho que quer eu bem. E de repente você atende e ele faz o quê? Ele te convida para ir naquele lugar que você sabe que se você for, você vai de fato se esquecer do quê? Da palavra. E rapidamente você sabe que é churrasco, que vai ter bebida à vontade, e você diz o quê? Sim, estou aí. E de repente a palavra é arrancada do seu coração. E você rapidamente se esquece das verdades de Deus.
Esse é o primeiro coração. O segundo coração está no versículo 16 e 17, que diz o seguinte: do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos ou talvez rochosos, são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. São aquelas pessoas que, nossa, ouvem da palavra e, poxa, eu quero voltar no minuto que vem, no culto. Que culto legal, que palavra legal. Todo mundo lá é gente boa, né? Poxa, eu estou feliz, me encontrei, me achei. Domingo que vem estou lá, né? Ouve a palavra com alegria, quer estar perto, quer estar junto, né? Mas, versículo 17: como não tem raiz em si mesmos, duram pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. Logo. E é interessante que existiam pessoas ao lado de Jesus também dessa mesma forma. Eis, olha ali, Jesus, esse é o Messias, vou seguir ele, né? Fazendo milagres, olha o poder dele, 5 pães e 2 peixinhos, de repente alimentou uma multidão. Quem não quer seguir um homem desse? Com alegria, vou seguir ele, encontrei o Mestre. Mas quantas e quantas pessoas abandonaram Jesus durante a trajetória? Quando sofreram a perseguição, quando sofreram as tribulações por causa da palavra, que palavra é essa? A mensagem do reino. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Rapidamente. O que? Tropeçaram. Um dos desafios que Cristo disse para aqueles que queriam se tornar os seus discípulos era: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A jornada cristã é uma jornada árdua, não é uma jornada fácil. Existem momentos difíceis de perseguição. Talvez venha na sua mente nesse exato momento pessoas que ouviram da palavra e que nesse exato momento já não estão entre nós, porque quando a tribulação chegou, quando apareceu aquele furinho no barco, quando o negócio começou a desmoronar, rapidamente foi-se embora, longe de Jesus. Quantos conhecemos ou já ouvimos falar de tantas pessoas que começam a se relacionar com Deus e que estão felizes, que são alegres por terem encontrado um lugar bacana, pessoas legais, um sermão legal, mas quando começam a caminhada cristã, de repente vem dentro das suas famílias problemas, perseguição. Às vezes ouvem de seus familiares que eles não estão no lugar certo, que esse ambiente não é um local legal para se estar. Quando de repente aqueles que estão na universidade começam a sofrer por conta da sua fé, quando começam a ouvir que não existe um Deus Criador, quando começam a ouvir que não existe verdades ou uma verdade absoluta, quando começam a ver que os prazeres do mundo talvez são melhores do que a fé cristã, a caminhada cristã, ou talvez aqueles do trabalho que são pressionados a trair a esposa, ou vice-versa, ou a ver pornografia, ou a adulterar documentos, ou a favorecer ou ser favorecido com recursos de forma incorreta, e de repente essas pessoas se veem esfriando, começam a diminuir a sua frequência na igreja, se tornam sumidas da igreja, e quando de repente elas desaparecem.
Coração com terra rasa, quando o sol sai, ela seca. Esse é o segundo solo, o segundo coração. O terceiro coração está no versículo 18, e caminhamos aí para o final. Outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra, e essa pessoa se torna uma pessoa infrutífera. Esses também recebem a palavra, começam a crescer de forma aparente, mas de repente os espinhos, os abrolhos das ervas daninhas começam a sufocar. E pensar e refletir também que esse é um coração muito comum que encontramos. É um solo muito comum também, e principalmente dentro das igrejas. Principalmente dentro das igrejas. Esses são aqueles homens e mulheres que ouvem da palavra, mas continuam a ser direcionados ainda pelo mundo. Eles querem mais do mundo. Eles querem dinheiro, fama. Eles acham que o dinheiro resolve tudo, ou talvez grande parte do sofrimento que eles têm. Vivem à mercê da riqueza, vivem cativos, sujeitos às riquezas. Esse tipo de gente são as pessoas que muitas vezes dizem que não tem tempo para ir na igreja, e que dizem que tem algo mais importante para se fazer. E muitas vezes está relacionado à sedução do mundo, aos prazeres da carne, à riqueza do mundo. Essas pessoas são aquelas que também não querem ter a comunhão dos santos, que não querem ler a Bíblia, que não querem orar, que não querem participar dos pequenos grupos da igreja, que não querem se envolver em nada na igreja, nos ministérios. Mas eles querem vir à igreja, sentar, assistir um culto e ir embora. Os espinhos sufocam. Os espinhos tornam essas pessoas infrutíferas. E é triste dizer e pensar que essas pessoas talvez estejam aqui nessa noite. Pessoas infrutíferas, que têm alguma uma proximidade com a igreja, mas que talvez ainda não fazem parte dela. Talvez ainda não estão inseridos no mesmo alvo de proclamar o bem. Às vezes essas pessoas estão dentro da nossa comunidade e é do tipo daquelas pessoas que só reclamam, que nada acontece do jeito que ela quer, que nada acontece como ela bem entende, que muitas vezes fala mal até mesmo da própria igreja, e que tem fortes tendências a abandonar a igreja. Tem fortes tendências também de se tornar uma mais nova classe, comum no nosso meio, a classe dos desigrejados. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro do personagem do jovem rico. Aquele jovem que chegou diante de Jesus e queria ser um seguidor de Jesus. E ele que dizia que era muito obediente, que cumpria tudo. E de repente Jesus diz para ele: olha, vai e vende todos os seus bens. E de repente ele pensa no seu coração e na sua mente e fala: eu não quero. Porque ele tinha muitos bens. Ele tinha muito dinheiro. E ele não quis abandonar o seu maior ídolo, que era a riqueza, naquele exato momento. Chegamos então no último coração, versículo 20. Os outros que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, acolhem-na e dão fruto. Alguns 30 por 1, outros 60 por 1 e outros 100
por um. A palavra de Deus, nesse momento, Jesus está dizendo que a boa terra diz respeito àqueles que ouvem a palavra com atenção e sinceridade. São aqueles que ouvem a palavra com um reto coração, um bom coração, como o evangelista Lucas vai dizer. Mas eles ouvem a palavra e perseveram na palavra. Praticam a palavra. E eles frutificam. E esse fruto varia. Eles se sujeitam à mensagem do reino, eles querem sacrificar as suas vidas em prol do reino. Todo o seu fôlego, todo o seu recurso para ver o reino de Deus crescendo, para ver o reino de Deus prosperando. A palavra só dará frutos, só alcançará os seus propósitos no coração daqueles que de fato a recebem com humildade, que desejam compreender o mistério que é o reino de Deus, o Evangelho, que se humilham para aprender, que procuram as verdades e que almejam frutificar abundantemente. Concluindo, Jesus está ensinando aqueles judeus por que muita gente não iria se converter. E isso é algo para a gente pensar nessa noite também. Porque muita gente, que às vezes a gente anuncia o Evangelho de Deus, não se converte. Porque vivemos esses dilemas, nos quais o Cristo está anunciando e proclamando. No Evangelho de João, capítulo 6, nós não vamos poder ler, mas Jesus pregando e anunciando, de repente uma pessoa chega para Jesus e diz: Jesus, dura palavra essa que anunciaste. Essa palavra é dura. E de repente o versículo seguinte diz que muitas pessoas já não o seguiam, já o haviam abandonado por conta da mensagem do reino. E a gente precisa ter isso em mente, a dinâmica do reino. A segunda coisa, Jesus também está dizendo que muitos também não serão alcançados e salvos. Nós temos que ter isso em mente. Não serão todos resgatados. A terceira coisa, Jesus também dá esperança de que é necessário pregar e de que encontraremos solo rochoso, solo com espinhos, mas também um solo fértil. Ou seja, a mensagem do reino precisa ser proclamada. Não sabemos os corações que encontraremos, mas sabemos que precisamos anunciar. O reino de Deus cresce por meio do anúncio, e esse anúncio precisa ser abundante, e que a nossa esperança é de encontrar solos férteis. Jesus está dizendo aquele grupo de pessoas que perguntaram: vocês precisam sim colocar a mão na mochila, na bolsa, tirar as sementes e jogar, espalhar. Não sabemos de fato qual irá crescer, mas precisamos anunciar e com abundância. E eu queria deixar algumas aplicações para nós levarmos para casa. A primeira delas é que, meus queridos, não percam a ideia e a mentalidade de que sim, isso muitas vezes é reflexo de pessoas que estão inseridas no nosso meio. Algumas pessoas, muitas vezes da igreja, se comportam assim. E quando chega na hora que vamos ver, abandonam a luta, abandonam o barco e seguem outros rumos. Não estão dispostos a seguir a Jesus. Eu queria dizer para você, para mim nessa noite: não se esqueça da graça de Deus. Não se esqueça que é a graça de Deus que vai ajudar nós permanecermos, nós continuarmos, nós perseverarmos na mensagem do reino de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, diz: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Entendamos sempre
eu sou fraco e Deus é forte, e que Ele me fortaleça. No meio das perseguições, das lutas, da batalha, dependa dele. A segunda coisa, anuncie a mensagem do reino, independentemente de qual solo encontrar, porque é Deus quem transforma. Não perca nunca de vista isso. Anuncie, meta a mão no bolso e jogue a mensagem do reino. Anuncie, proclame. Deus revelou o seu mistério a nós. O segredo dele era o quê? O evangelho do reino. Anunciemos essa palavra, seja ela para a salvação ou seja para juízo. Anunciemos a palavra. E a última aplicação é uma reflexão, e eu espero que essa reflexão gere em nós arrependimento, mudança. Era para mim ter entrado no espelho hoje, mas eu esqueci. Saí correndo de casa. Mas imagine que nesse exato momento tem um espelho aqui na minha mão. E nesse espelho, você consegue olhar o seu coração. A gente pensou e meditou hoje em 4 corações. Qual é o seu coração? Qual é o seu coração? Que a gente possa avaliar isso. Que a gente possa, de fato, se não encontrar um coração de fato totalmente fértil, dizer: Jesus, me perdoa. Eu quero ser esse coração.